Eu não quero falar só, né? Estava falando com o Carlos, né? Então a gente pode compartilhar a palavra, né? Naquilo que o Senhor vai nos dar a direção aqui. Os irmãos ficam à vontade para complementar, acrescentar, né? Porque, como o irmão Jorginho teve lá em Itaberaba, né? Compartilhando uma palavra, né? Epignosis, o conhecimento do alto, nós só conseguimos enxergar um lado, né? Então, daquilo que eu vou trazer é o lado que eu estou enxergando. Como uma pirâmide, né? Que tem 4 lados, ele falou. Que o único que consegue ver é o Senhor. Porque ele está no centro, né, da pirâmide. Então, ele consegue ver todos os lados. Mas eu consigo ver um lado, você vê outro. Você vê outro, você vê outro. Então, quando a igreja reúne, aí é a visão completa, né? Ninguém tem a visão sozinho completa, né? Nós precisamos uns dos outros para nós termos a visão desse Cristo grandioso, né? E da palavra grandiosa também, né? É por isso que há muitas divisões, né? Por quê? Porque eu tenho a minha visão e então eu me apego à minha visão. E cada um se apega à sua visão, né? Então, quando as visões não se combinam, então há divisão, né? A visão deveria unir, né? Mas às vezes divide, né? Então, que o Senhor nos ajude nesse tempo aqui. Eu queria abrir com os irmãos aqui em 1 João, capítulo 3. Vou usar aqui, chutado, já tá mais claro. Eu tenho compartilhado uma palavra desde abril do ano passado, né? Que a gente começou meditando nessa direção do Senhor, acerca da volta do Senhor. Mas não do ponto de vista escatológico, né? De sinais, profecias, mas sim no sentido da vida. A vida que nos permite aguardar a vinda do Senhor. Há uma vida em nós, Zoe, né? Vida de Deus, a vida de Cristo. E essa vida, ela é completa. E é essa vida, é viver essa vida que nos permite estar de pé até aquele dia ou até quando o Senhor nos recolher, né? Caminhando em fidelidade naquilo que o Senhor... Só um momento, irmão. Crianças, o momento agora está reservado para a gente ouvir a palavra. Aí a gente vai pedir para vocês que não façam ruídos, não fiquem brincando, tentem prestar atenção também na palavra, tá bom? Viu? A gente pode contar com vocês? Pronto. Amém. Então, assim, saber profecias, sinais, é importante saber, né? Eu gosto de estudar sobre isso, né? Mas saber essas coisas não é garantia. Você pode saber todas essas coisas intelectualmente. Tocar nessas coisas acerca da volta do Senhor, o tempo, o período, né? As escolas que tem aí, né? Se é antes, se é depois que vai ser arrebatado. A gente é muito tendencioso para essas coisas, né? E ficar de um lado ou do outro, né? Mas a vida em si está em todos os lados, né? A vida de Cristo pertence a quem pensa de uma forma e a quem pensa de outra. Tem a mesma vida e aguarda o Senhor da mesma forma, né? Então, o que o Senhor requer de nós é fidelidade. Fidelidade àquilo que a gente já ganhou de luz. O que é que o Senhor te deu de luz relacionado à palavra, relacionado a um determinado assunto, a uma determinada área? Você tem luz do Senhor nisso? Então, o que o Senhor requer é isso. Ele não vai te cobrar aquilo que você não teve luz.
Cada um de nós tem uma medida de Cristo e não é igual para todos. Não adianta a gente querer ser igual um ao outro, que não é. Não temos a mesma medida, não temos o mesmo dom, temos o mesmo Espírito. Amém por isso. Amém. O Espírito que habita na igreja é um só, mas há diversidade de dons, de ministérios, né, de operações do Espírito Santo, não é igual. Né? E às vezes a gente tem dificuldade também nisso, né, de compreender isso. E a dificuldade disso também nos divide, né, quanto a isso. Então eu queria ler aqui 3 versos de 1 João. Então, dentro desse assunto da vinda do Senhor, eu tenho procurado examinar os textos que remetem para a vinda do Senhor e, dentro desses textos, procurar extrair deles a vida que nós já temos. O que os textos dizem do que nós já temos e que precisamos ser fiéis a isso para aguardar a vinda do Senhor. Então, nós vamos focar isso. Então, a gente vai ler aqui e depois a gente passa a compartilhar. 1 João, capítulo 3, os versos de 1 a 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Verso 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então aqui nós podemos extrair daqui o assunto da vinda do Senhor, né? Onde está aqui o assunto da vinda do Senhor? Sabemos que quando ele se manifestar, né? Quando ele vier. Então aqui está o assunto da vinda do Senhor. Quando ele se manifestar, aqui é uma promessa. Seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Esse é o assunto da vinda do Senhor. É o que está por cima aqui a vinda. Mas o que está por baixo disso aqui é a vida. Então, nesse texto aqui, onde podemos encontrar a vida aqui? Olha o verso 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então, aqui está a vida. Nós podemos aguardar o Senhor por quê? Porque somos filhos de Deus. Essa é uma grande verdade. Nós, sexta-feira, estudamos uma grande verdade que é o batismo. O Filho de Deus, ele precisa ser batizado. Faz parte do processo. Crer e ser batizado. Será salvo. Ele não é filho de Deus porque se batizou. E o batismo vai tornar ele filho de Deus. Não, porque ele creu. Todos aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade que é fundamento em nós. Nós somos filhos de Deus. Não fizemos nada para isso, nem tinha condição de fazer. Porque a gente estava mortos em delitos e pecados. Ele nos deu o poder de crer nele, e quando cremos, ele nos deu esse poder de nos tornar filhos de Deus. Que é uma luta com o mundo, porque
Você se declara filho de Deus pela fé, pelo que você crê. Mas aí o que é não cristão no mundo também, ele vai dizer, mas eu também sou filho de Deus. Mas a gente sabe que eles falam isso, mas eles não têm o poder disso, eles não têm a vida disso, do Senhor, né? Eles podem ser, se eles se entregarem, mas eles querem ser filhos de Deus do mesmo jeito, né? E aqui é que entra, porque ele diz, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Isso aqui foi um chamado irresistível. Nós fomos chamados numa condição em que nós estávamos mortos, de inimigos. Nós não fomos chamados numa condição favorável, ou que de alguma forma agradava a Deus. Nós, de alguma forma, chamamos a atenção de Deus. Nada disso, né? E isso é o que tem que mais nos impressionar, né? E que nos dá tanta garantia desse título, mas não é um título qualquer. Como a gente viu ali no batismo, que nos tira de uma posição. Aqui também tira de uma posição. Porque se você olhar em Efésios 2, vai dizer que nós éramos, por natureza, o quê? Filhos da ira. Tá vendo? Colossenses vai dizer que ele nos transportou de um império de trevas para o reino do Filho do amor do Pai. Filho. Então é uma posição também, como o batismo é uma posição, essa filiação também é uma posição. Você saiu de uma condição de filhos da ira. E quando Cristo voltar, vai ser trazida essa ira de Deus. O cálice da ira de Deus será derramado. João Batista, quando batizava, falava, né? Fugir da ira vindoura. Aí os fariseus queriam se batizar de qualquer forma ali. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Porque eles não tinham arrependimento e queriam se batizar. Então João Batista não permitiu. Então é uma posição. Nós precisamos saber isso. Que a nossa posição hoje não é mais de filhos da ira. É filhos de Deus. Então isso é uma posição que gera vida. Tem um irmão que ele teve uma experiência com esse texto aqui de filho de Deus. Já velho, caminhando já há muito tempo com o Senhor. Mas ele se incomodava muito com os irmãos. Ah, o irmão Paulo passou, não falou comigo. Aquilo já inchava ele e tal. Ah, o irmão fez um ajuntamento de panela, não me chamou. Então tudo isso incomodava ele. E um dia esse assunto aqui abriu os olhos dele. Eu sou filho de Deus. Paulo não me chama. Que importa? Vai entender um negócio desse, que isso aqui gerou vida nele, de que ele se viu filho de Deus, então ele não precisava estar buscando aceitação em outros lugares, porque Deus aceitou ele como filho de Deus, né? Então isso aqui para nós é libertação. Libertação do mundo e também libertação de todas as coisas que envolvem o mundo e até de nós mesmos. Conceitos, preconceitos. Você é filho, Deus lhe aceitou. Ah, o irmão fulano de tal não me aceita. Mas Deus te aceitou. Aí João aqui traz, né, essa realidade. Na minha versão aqui, esse verde está todo grande, maiúsculo. Aqui também. É a CF? É a CF. Aqui na minha também. também. É, né? Então, isso chama a nossa atenção. Nós temos que ver. Ver isso é uma visão espiritual. Nós temos que ter essa visão espiritual de filho. Por quê? Porque o inimigo, ele não vai deixar de trabalhar nas nossas vidas para negar isso. Sabe por quê? Porque ele fez isso com o próprio Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, sempre procurando algo, gerar algo no nosso coração de prova, de obra. Não tem obra nenhuma para fazer para eu mostrar que eu sou filho de Deus.
assim, subjetivamente, o nosso testemunho diante do mundo. Então, se tu és o Filho de Deus, ele foi várias vezes. Transforma isso, faz aquilo com o próprio Cristo. E conosco vai ser diferente? Não vai ser diferente. Sempre vai ter alguém que vem questionar isso. Ah, você é filho de Deus, mas você faz isso, né? Ah, você deveria fazer isso. E quando a gente tiver errado, não é testemunho, a gente tem que se arrepender. Pedir perdão e se arrepender. Mas isso não muda a posição, não muda mais o fato. Então ele diz aqui, ó, com letras garrafais: vede quão grande amor nos tens concedido ao Pai. Amor do Pai. Nós o amamos, João também. João, a área dele é o amor, né? Que ele é o discípulo amado, né? O discípulo que amava, né? Então ele tem autoridade para falar do amor. E ele diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então nós podemos dizer que amamos o Senhor porque ele nos amou. Então, essa é uma realidade espiritual. É uma base. Assim como o batismo é uma base, o crer é uma base. Não pode haver dúvida em nós quanto a esse assunto de filiação. Filiação, filhos de Deus. Só que João, e aqui ainda no verso 1, João vai fazer aqui uma divisão e, e mostrar para nós uma realidade espiritual. Ele diz: olha, porque vocês foram chamados filhos de Deus, o mundo não conhece vocês, porque não conheceu a Ele. Aqui ele já está fazendo para nós uma separação do mundo. Não é separação das pessoas. Porque tem gente que pensa que a gente cristão, a gente não pode ter um amigo que não é cristão, que não é não cristão. A gente não pode conviver em círculos que não são não cristãos. Se a gente andar só em círculos cristãos, como é que a gente vai evangelizar? Como é que vai alcançar? Como é que vai brilhar? Como é que vai dar testemunho? Não é verdade? Às vezes o Senhor nos coloca num círculo para ser testemunho, para ser luz, né? Para alcançar pessoas. Mas também vai ter situações em que o Senhor vai nos chamar à separação. Olha, eu não quero. O Espírito Santo é que vai falar conosco. Olha, essa amizade aqui você tem que. É prejudicial, não é bom para a sua carreira, para a sua jornada, para a sua vida espiritual. É essa coisa aqui, isso ali. Mas isso é muito pessoal, íntimo de cada um, né? É na nossa comunhão com o Senhor em que o Espírito Santo vai ministrar isso. O outro não vai nem entender. E vai dizer, às vezes, assim: você está querendo ser mais santo que os outros. Porque o Senhor está te separando. Está nos separando. E isso é Ele que faz, é o Espírito Santo que faz. Ele não vai fazer com todos. Ele poderia fazer com todos, mas nem todos querem, né? Se separar. Então, olha o que ele diz aqui: por nós sermos filhos de Deus, temos essa identidade de filho de Deus, o mundo não nos conhece. Essa palavra conhecer aqui, o significado dela, sabe o que é? É ter intimidade. Então aqui está a separação. Por nós sermos filhos de Deus, nós não temos intimidade com o mundo. Essa é a palavra usada para quando um casal se casa e vai oficializar o seu casamento em lua de mel. Intimidade. Passa a ter intimidade. Eles não podem ter intimidade conosco porque eles, primeiramente, o mundo não teve intimidade com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não teve intimidade nesse sentido com o mundo. E essa filiação, né, que hoje nós temos, nós que éramos inimigos uns dos outros. Também. Hoje nós temos o privilégio de dizer: Carlos, meu irmão. É verdade. É.
né? Éramos inimigos, porque não conhecíamos e essa filiação, irmãos, nós precisamos, como foi falado, a cada momento a gente se apresentar ao Senhor para que o Senhor vá nos enchendo. Isso. Vá nos enchendo, para a gente ter essa intimidade. A Arminda lhe fez uma pergunta, né? Porque você, se você já tinha ido lá em casa, você falou assim, mas nunca me convidaram. Foi. Você é meu irmão. É. Você acabou de falar aí agora. Então, tem essa Verdade. necessidade? É. Não. Volta, Josué. Então, precisamos viver essa realidade em nossas vidas hoje. Ah, Mas isso só vai acontecer na comunhão. isso. Mas a gente junto, né? Precisa ser desenvolvido isso. Exatamente. É. Exatamente. Então, há essa realidade da filiação, e por haver essa realidade, agora há uma separação, uma ruptura, como o batismo rompeu com o mundo, né? Então agora a gente, por ser filho de Deus, a gente tem que romper com o mundo. Intimidade, amizade, porque tudo vai ser combustível para o inimigo usar contra nós, contra essa carreira cristã. Agora no verso 2, que é o principal aqui do assunto, João ele vai ampliar aqui a coisa, ele vai elevar aqui a filiação. Ele vai dizer, olha, ele vai tornar, rememorar, amados, agora, nesse exato momento, nós somos filhos de Deus. Então, se alguém tem dúvida, ele torna a reafirmar, né? E quando esses apóstolos, eles repetem, isso deve chamar a nossa atenção, porque o assunto é sério, que é o assunto da filiação. Vocês não podem titubear nisso aqui, não podem negociar, não podem ter dúvida. Eu sou filho de Deus ou não sou filho de Deus? Eu durmo filho de Deus e acordo sem ser filho de Deus. Eu durmo salvo e acordo perdido. Vou perder a salvação. Porque quem é filho não perde. Um filho nunca deixa de ser filho. Nunca. Tem ex-mulher e ex-marido, mas não tem ex-filho, né? Então a filiação ela é eterna. Não tem. Só que João diz assim, ó, agora nós somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então o que é que nós haveremos de ser? Ele está dizendo, nós somos uma coisa agora, mas ainda a coisa mesmo nós não somos. Isso só vai acontecer quando ele se manifestar. Então, plenamente, ele está falando de plenitude. Há alguma coisa maior. Nós começamos como filhos e vamos caminhando para uma coisa maior. Que coisa é essa? Né? A gente vai descobrir isso aqui. Não é necessário saber o grego, né? Mas assim, é importante a gente, porque a Bíblia ela foi escrita no grego. Então, se a gente tem algum acesso, hã? Isso, né? 1 Coríntios 2. Isso. Exatamente. Verdade, tem relação. Quando ele diz aqui, ó, nós somos filhos de Deus, e essas crianças que estão aqui, vai ser ilustração para isso. Filhos aqui no grego é teknon, crianças. Crianças recém-nascidas. Então ele está dizendo, vocês são filhos de Deus, vocês foram gerados, filhos de Deus, mas vocês ainda são pequenos. Filhos pequenos, né? Filhos pequenos, teknon, filhos pequenos. Mas vocês precisam crescer, vocês precisam amadurecer. Tem cristão que ele não consegue avançar. Ele tem dificuldade, tem algum problema, né? Se você ver lá em Hebreus, no capítulo 5, ele vai dizer, a partir do 11, ele está falando ali de Melquisedeque, aí ele vai e para, porque ele está vendo que o assunto de Melquisedeque eles não estão acompanhando. Aí ele vai dizer, vocês
já deveriam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, o tempo de jornada. E aqueles irmãos ali, eles tinham 5, 10 anos de cristão. Então, se você tem 5, 10 anos, 15, 20, você já deveria estar instruindo outros. Deus já deveria estar ali usando 5, 10 anos, que é o que os irmãos entendem ali. Você já deveria ser mestre, ou seja, você já deveria ter algo em você suficiente para alimentar os outros. Nutrir os outros, né? Nutrir outros, não só chegar na reunião e você me dê você, me dê você, me dê você. E você não tem nada para dar. Mas você é filho, você precisa crescer. Então, o que ele está dizendo é isso. Esses filhos precisam amadurecer. Se sua filha passa da primeira série para a segunda série, terceira série, aí da terceira ele não vai mais. Tá algum problema, né? Ele não consegue acompanhar a idade mental com a idade biológica. A mesma coisa se dá espiritualmente. À medida que a gente vai tendo nossos dias de caminhada com o Senhor, biologicamente, espiritualmente, tem que acompanhar. E tem uma outra palavrinha aqui que ele não vai usar aqui, mas a gente vai para outro texto para a gente ver que palavra é essa, que é ruiós, filhos amadurecidos. Então, o que ele está dizendo aqui, olha, vocês agora são filhos pequenos, mas vocês vão crescer. Vocês vão amadurecer em Cristo, no Evangelho, essa vida. É aqui que está a vida. Essa vida precisa crescer em vocês. Quando a gente lê esse texto, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, dá uma impressão de que deixaremos de ser filhos, né? Mas não é isso. Nós nos tornaremos filhos amadurecidos. E tem irmãos que entendem que nós ainda não somos filhos, que nós só vamos ser filhos naquele dia. Porque João está dizendo que ainda não se manifestou. A interpretação deles é essa, mas não é isso. Entendi. Entendeu? Porque se você pegar a palavra filho aí, você vai entender isso. Um filho, ele precisa crescer, desenvolver, ter a maioridade. A gente vai aqui em Gálatas 4, para a gente compreender um pouco isso. Depois a gente volta aqui para a questão da manifestação do Senhor. Volta, José. Gálatas capítulo 4. A carta de Gálatas é uma exortação de Paulo justamente esses filhos que deixaram de crescer. Vocês vinham caminhando bem. Quem enfeitiçou vocês? Ele diz lá no capítulo 1, né? Então os Gálatas vinham desenvolvendo bem a vida cristã, de repente parou, estagiou. Porque eles começaram a ouvir os judaizantes, a lei, a cerimônia, não, precisa acrescentar Cristo, mas precisa da lei, circuncisão, tudo, né? Aí Paulo vai exortar eles. Aí quando chega no capítulo 4, ele diz assim, ó: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, é criança, em nada difere do servo, ainda que seja dono de tudo. Olha aí. Então ele tem aqui, vamos aqui, ó, as crianças brincando. Aquele menorzinho ali, ele é o herdeiro de tudo. E o outro que está brincando aqui é filho do servo que cuida dos encarregados. Então estão brincando os dois no jardim ali. Enquanto eles são crianças, nenhum difere do outro. Eu lembrei de um imperador do Japão. O avô dele morreu. Aí o pai passou a ser o imperador e ele entrou na terceira linha sucessória. Aí os jornais estavam mostrando esse menino justamente brincando assim. Aí falou que ali, a partir dali, a vida dele agora ia mudar, já não podia mais. Os cuidados com ele iriam mudar. Por quê? Porque ele já iria entrar na linha sucessória do imperador do Japão. Então,
Tudo na vida dele já ia mudar. Mas ele é pequeno, ele não sabe nada disso. Quem é esse? Então Paulo está dizendo aqui que enquanto esse herdeiro é menino, ele não pode assumir a função de um adulto. Ele não pode herdar o pai. E nessa cultura aqui, na época, quando o jovem atingia uma maioridade, ele tinha um ritual que a família fazia e ele passava a usar uma capa. Era uma capa diferente de outros meninos que estavam no processo. Quando alguém via ele vestido com essa capa, era o mesmo que vê o pai dele. Entendeu? Então o pai dele era alguém grande, né? Na cultura, né? Era alguém rico, que tinha respeito. Então, quando esse jovem ele ia em algum lugar, ele era recebido como se fosse o pai. Porque ele passou pelo ritual, ele ganhou a maioridade. Ele agora podia assumir o nome do pai, o sobrenome do pai, as coisas do pai, né? Então a gente tem que pensar isso espiritualmente. O que João está querendo dizer. Nós ainda não nos tornamos o que nós deveremos ser. Ou a gente pensa que vai morar no céu e vai ficar no céu sem fazer nada, não vai ter responsabilidade lá. É isso que João está dizendo. Quando ele se manifestar, aí sim, plenamente nós receberemos essa maioridade, mas agora aqui nós já temos que estar produzindo algo para isso. Não é ser cristão e cruzar os braços. Ler a Bíblia para nós mesmos. Ter todo o conhecimento para nós mesmos. Não, nós somos servos uns dos outros. Nós somos chamados para servir dentro daquilo que o Espírito Santo nos capacita. Então veja, ele é pequeno, então ele não difere nada. Aí ele vai dizer no 2, ó, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Olha que interessante isso. Naturalmente, ali na cultura, havia um tempo. Olha, você vai acompanhar esse menino até os 12 anos, que era mais ou menos a cultura deles lá de maioridade, que a gente é 18, 21. Então o pai é que determinava. Ele pegava um curador, uma pessoa madura, responsável, que iria cuidar do filho dele, ensinar a cultura, ensinar a lei, tudo. Quando ele tiver com 18 anos, você me traga ele. O tempo determinado pelo pai. João diz, quando ele se manifestar. É o tempo determinado pelo pai. Agora, quem é o tutor e o curador? Nós. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Amém, glória. Nós somos filhos. O Espírito Santo veio morar em nós. Ele é o tutor. Ele é o curador. É ele que está nos ensinando. Agora, a gente facilita para o Espírito Santo. A gente é obediente ao Espírito Santo. Os alertas que a palavra faz da gente não extinguir o Espírito Santo, né? Não ofender o Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo, não apagar o Espírito Santo. Então nós estamos sob a tutoria do Espírito Santo, é ele que vai nos ensinar. Ele, quando foi para ser assunto céus, ele disse que ele enviaria o Espírito Santo e ele estaria convosco, ensinando tudo o que a gente precisa saber. Para quê? Só para nos dar conhecimento? Não. É porque nós vamos ter responsabilidades eternas. Então, esse é o período da tutoria do Espírito Santo. O tempo determinado pelo Pai. Agora eu quero pular aqui para o verso 6. De Gálatas. Gálatas. A mesma ênfase de João, Paulo. Ó, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações, olha aí, o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Olha a garantia. Por que nós somos filhos? O Espírito Santo veio morar em nós. A habitação do Espírito em nós é o selo, é uma garantia.
de que nós somos do Senhor e que nós somos filhos de Deus. E porque sois filhos, assim já não é mais servo, mas filho. E se és filho, olha aí, és também herdeiro de Deus. Você vai deixar a sua herança nas mãos de uma criança para administrar? Não. Você não vai deixar. Um filho, ele ainda não tem competência para isso. Você vai entregar? Você não vai. Entendeu? Então o Senhor vai entregar as coisas dele, para crianças espirituais. Verdade. Paulo, o escritor de Hebreus vai dizer: vocês, devido ao tempo decorrido, já deveriam ser mestres, mas vocês têm necessidade de leite e não de alimento sólido. Entendeu? Uma criança, o bebezinho aqui, é um tipo de alimentação. O irmãozinho aqui já é outro. Não vai tomar mingauzinho, mamadeira. E quantas vezes nós, cristãos, em que o Senhor já queria dar a gente um caldozinho mais grosso, espiritualmente falando, revelar algo, nos usar mais, não só nas coisas mais simples. Todo o serviço do Senhor é agradável ao Senhor, mas o Senhor vai querer nos usar mais, mas não há uma resposta nossa dentro dessa identidade. Por quê? Porque a gente ainda necessita de leite. E aquele leite ali é o quê? É o beabá da vida cristã. Você não pula de fase. Você não avança de fase, né? Tem irmãos que eles ficam sempre necessitando de uma muleta. E às vezes nos faz de muleta, né? Não que a gente não precise das orações uns dos outros, mas tem irmãos que sempre estão, né? Naquele mesmo tom. Ore por mim. Eu tô assim, minha vida tá assim. Não avança. Não consegue avançar. Eu não estou falando de pessoas que têm dificuldade, né? Mas no geral, que a gente pode ver hoje é isso. Por quê? Porque a gente não quer crescer. A gente não está recebendo as orientações do tutor direito. E filho aqui, quando ele coloca herdeiro, é ruiós. Tudo aqui no capítulo 4 é ruiós. Como Romanos no capítulo 8 também. É ruiós. Que quer dizer filhos amadurecidos, filhos que têm condição de dar. Você quer um dom do Espírito Santo. É o Espírito Santo que capacita cada um com dom. E é lindo, meu irmão, porque se pegarmos isso e fizermos uma analogia com o crescimento natural, Sim. você de fato não pode dar responsabilidade para uma criança, né? Assim. Mas existem crianças que elas começam a amadurecer muito cedo. Sim, também. Quando é imputada a responsabilidade. Uhum. É interessante, tem crianças que com 8 anos, 9 anos já é muito responsável, né? E aí você vai observar essa criança ao longo da sua vida, ele vai amadurecer muito cedo, ele vai tomar decisão assertiva muito cedo, porque ele aprendeu desde novo a ter responsabilidade. O inverso também é a mesma coisa, né? Como o irmão citou, a questão do quando tarda o amadurecimento, né? De ser algo muito natural. Naturalmente. E espiritualmente da mesma forma. Tem irmãos que vêm com sede de aprender e que começam a causar ciúme em outros. Né? Você já está aqui querendo pregar, eu estou aqui há 10 anos e não preguei ainda. Mas por que você não pregou? Você está aqui há 10 anos. Meu Deus. Já era para estar pregando, ministrando, ensinando a outro. Ser líder de classe, ensinando a criança. Né? Lá outro dia a gente fez um apelo, olha, nós vamos parar. As irmãs foram à frente. Só tem 3 irmãs. São 3 classes, as irmãs não estão ouvindo a palavra. Nós vamos deixar os filhos com vocês. Teve que fazer um apelo assim. Eu lembro que em Salvador também teve uma situação parecida. Né? Como que você está lá com 50 membros e só tem 3 irmãs? É falta do Espírito Santo capacitar? Não, é falta de ação nossa. Porque se a gente não se colocar também, ele não pode fazer. Não que ele não tem poder para isso, mas
Precisa ter essa sede nossa. Então também você Ele vê escolheu que fosse assim, né? isso. Essa sinergia, né? Entre um e É, outro. isso. Porque aqui, a primeira parte de filhos, a gente não teve participação. Mas a segunda nós temos toda. Como o Romeu diz, é 100% Deus e 100% a gente. Porque é responsabilidade espiritual agora. Com base na vida que ele deu de filiação. O seu filho é seu filho, mas para ele amadurecer, vai depender dele se ele não quiser amadurecer. Quantos filhos não existem que não querem responsabilidade? E você não pode, você vai lidar como tem irmãos e pessoas que lidam com filhos, dando problema a vida toda. Aí quando casa, continua ainda. Por quê? Porque casou, mas não tem a responsabilidade para liderar uma família, conduzir uma família. E o pai, ele vai sofrendo daquilo ali, porque ele não vai deixar o filho, não vai abandonar. E Deus é a mesma coisa, né? Nós podemos passar toda a nossa vida cristã dando trabalho a Deus, que é nosso Pai. Por não crescermos, por não querermos crescer, porque é uma questão de querer. Nesse caso aqui, querer é poder, porque ele te deu um tutor, que é o Espírito Santo. Então, o que é que eu preciso? Você tem que perguntar ao Espírito Santo. Meu Deus. Isso. Ele Orar ao guiará toda a Espírito verdade. Santo, ele vai revelar toda a verdade a respeito de Cristo. O que Cristo é, nós precisamos saber. Até para evangelizar, a gente precisa saber. Se não sabe, vai evangelizar o quê? Se a gente não tiver fino, um testemunho de Jeová vem e nos convence da verdade deles distorcida e tantas outras que tem aí. E o mundo coloca as suas ideologias em nós, né? Quanto à família, quanto ao casamento, criação de filhos, negócios, tudo, essa separação que já teve do mundo. Não, é isso mesmo. Não, a gente está errado nisso aqui. Você trouxe algo aí falando de testemunho de Jeová, e isso é real. Porque lá em casa, logo quando nós chegamos de Itaberaba, eles iam lá em casa. Né? Iam lá em casa. E aí quando a gente, né, começa a caminhar, o Senhor começa a abrir os nossos olhos. E quando eles chegavam lá em casa, eu convidava para entrar. Tinha uma mesa lá Senta aqui. Aí eu tinha 3 Bíblias. Eles começavam a falar, eu disse, não, mas a Bíblia está falando isso aqui. Aí o que é que acontece? Eles deixam de ir na sua casa. E se chamar para orar também, eles Eles deixam de ir não na sua oram. casa. É por isso que precisamos. Carlos trouxe algo aí muito, mas muito Maria. sério. Por que que esse filho se dedica mais? Porque ele quer aprender do pai. Isso. E é o que precisamos. Nos dedicarmos na palavra. Né? Para que esse pai, ele tenha esse gozo, esse prazer, né? De estar nos levando a águas profundas. Isso. Sente direito. Você citou um texto, né? Águas Profundas, lá de Ezequiel. Né? E é isso. Ali é uma analogia, né? Águas que me davam nos tornozelos, águas que me davam no joelho, águas que me davam nos ombros, e depois águas profundas que não podia nadar. E quando chega essas águas profundas, o que acontece? Era ele que me levava de um lado a outro. Quer dizer, é uma dimensão que a gente pode chegar no espírito, né? De intimidade, de discernimento, de sensibilidade. Eu não estou falando de coisas mirabolosas, não. Coisas simples da vida. Simples, Porque mas se o profundas, né? mundo não consegue te fisgar, é porque você tem uma verdade estabelecida ali, uma sensibilidade, você já está atento, você está com o pé na frente. E é o que a gente enfrenta e vai enfrentar até a vinda do Senhor, mais isso. E aqui ele diz, herdeiros de Deus e de Cristo, herdeiro. O que é isso aqui?
A Bíblia. Palavra de Deus. Palavra de Deus. 2 testamentos. O que é testamento, irmão? Quando uma pessoa morre que deixa um testamento, o que é que todo mundo está lá querendo? É herança. Herdeiros. Nós queremos e não sabemos o que nós temos. Nós não sabemos o que somos em Cristo. Muitos. Né? Filho de Deus é um desses. Muitos não sabem o que é isso. Tito foi visitar, a Dé até falou, tu vai falar isso lá na reunião. Eu digo, eu vou falar. Tito visitou um grupo de irmãos lá, né? Chama Igreja Brasileira. São nossos irmãos em Cristo, não tem heresia não, né? Aí os jovens foram participar, né? Curioso e tal. Eu digo, vá, tenha a sua experiência, mas lá pode acontecer algumas coisas que a gente não pensa diferente, mas vá. Aí eles foram, né? Aí fizeram uma reunião e o texto foi esse de João, para dizer que a gente ainda não era filho de Deus. Oh, Senhor. Aí o filho de Cleuber do Karatê, eu sou filho de Deus. Aí a irmã falou, não, ainda não. Tu pode não ser, mas eu sou. Gerou uma confusão. Chamaram o pastor que estava por ali, né? O pastor é Cláudio Júnior, filho do promotor. Né? Um irmão abençoado. Aí a menina estava equivocada que estava na frente. A jovem que estava liderando na frente estava equivocada. Ele veio e corrigiu. Ah, não né? era o fundamento daquela igreja. Não é o fundamento. Depois a gente viu até ele pregando lá e dizendo, nós somos filhos de Deus, tal. Então não era. Mas a pessoa que estava à frente, ela Cria assim. não cria assim não, estava equivocada de alguma forma. E quando o menino de Cleuva questionou, ela não soube lidar com a coisa, né? Mas se ele não fala, ele fica quieto. Até por não reunir lá. Não, eu vou gerar aqui algum desconforto, vou ficar quieto. Ele, não, eu sou filho de Deus, isso aí tá errado. Confrontou. Aí chamou o pastor corrigiu. Não, nós somos filhos de Deus. Tal. Mas ele não soube explicar o restante, né? Você falou um promotor, filho de qual é? Promotor Claudino. Ah, doutor Claudinho. Doutor Claudino. Ele ainda tá lá. Tá vivo. Então, herdeiro, irmão, nós vamos herdar o que nós não sabemos. O Senhor vai nos chamar para dar conta. No tribunal de Cristo é isso. O tribunal de Cristo não tem nada a ver com quando ele se manifestar. João está dizendo, nós seremos transformados, nós haveremos de vê-lo como ele é. Está tudo dentro dessa maioridade. O Senhor vai nos chamar para nos dar responsabilidade de coisas que nós não sabemos. E nós não vamos saber lá não. Nós já temos que saber aqui o que é o céu, qual é a responsabilidade do céu. Entendi. Porque se tá tudo aqui, a gente tem que... Pronto. É fidelidade naquilo que você está aprendendo, que você está conhecendo. Mas se a gente não conhece, como é que vai dar uma herança para uma pessoa que nem sabe o que tem, como é que essa pessoa vai usar? Quantas pessoas recebem herança e dizima tudo, né? E geralmente esse é um dos maiores temores dos pais, que são muito prósperos em alguns aspectos. Eu já vi algumas reportagens sobre isso. Eles falando que assim, né? Eles temem por deixar as coisas porque entendem que não há engajamento no filho suficiente. Não. E que provavelmente por não estar dentro da operação daquele assunto, daquele negócio, é questão de 2, 3 anos, destrói tudo que aqui levou 20 anos, 40 anos construindo, né? E é uma coisa interessante, já que o irmão abriu para falar, acho bem interessante, porque isso remonta muito àqueles filmes antigos, quando mostra ali que alguém, uma pessoa bem idosa, muito rico, morreu e deixou uma herança, né? E aquela herança ali tinha um testamento. E nesse testamento chamava o primo distante, o tio, o avô, o caseiro daquele lugar, para ver se tá o nome. E aí descobriu o nome, então cada um ficava com uma parte daquele tesouro ali, daquele bem que aquele homem tinha, daquela mulher tinha. E isso é uma coisa muito rica para nós, né? Entendermos esse princípio, entender que nós estamos com 2 testamentos nas mãos. Eu acho que é lindo isso. É muito rico velho demais. E o novo. E que tem tesouros escondidos ali, guardados ali, que já podemos tomar posse hoje ainda. Isso muda. Muda tudo. Isso muda a nossa visão da Bíblia. De ver a palavra.
a dedicação, o zelo, o amor, não por interesse do que vai ganhar, Mas né? pelo amor. Porque na verdade você vai conhecer quem é o pai. Quem é seu pai? Lembra aquele servo que o Senhor dividiu os bens, ali os talentos, e um que recebeu um, ele não conhecia o Senhor. Ele fez uma ideia de que o Senhor era um servo mau, que colhe onde não planta. Se Deus vai colher onde ele não planta, e ele vai e enterra o talento na terra. Terra fala do mundo. Nós enterrarmos o que Deus nos deu, ó. Enterrou. Os outros dois não. O que tinha 5, correu. Ganhou mais 5. O outro que ganhou 2, correu, ganhou mais 2, duplicou. Sempre duplicou. O que ganhou 1, porque ali foi dado segundo a capacidade de cada um. Ele poderia granjear. Ele só falou, por que não botou meu dinheiro nos bancos? Naquela época ainda tinha até banco, né? Para eu tirar os meus juros? Não. Eu enterrei, tá aqui, ó, igualzinho, como o Senhor me deu, olha aí. Já pensou a gente chegar lá, naquele dia, e dizer aqui, Senhor, ó, o que o Senhor me deu, eu guardei, ó, eu guardei. O mundo não tocou, o diabo não tocou, tá aqui, ó, o talento. Toma o teu talento. Entendeu? Que eu, Servo mau e negligente, é o que o Senhor fala. voltando a João, A 1 gente ia João botar 3, João. quando, nesse verso 2, você falando aí, me trouxe mais clareza, justamente por essa falsa impressão que eu tinha, assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Como se fôssemos deixar de ser filhos e nos tornar outra coisa. Mas, só para confirmar, filhos aqui é tecnon, que é filhos pequenos. Técnicos. E João aqui está falando da posição que o Senhor nos dará no reino. Isso. E está relacionada com o nível de amadurecimento que cada um alcançou, né? Isso. Entendi. Então, não Nem sabemos todos que assumiremos posição... a mesma coisa. Entendi. Né? Não sabemos ainda quais as posições que o Senhor nos dará. Está relacionada ao meu comprometimento com o Senhor aqui. Isso. Daquilo que ele te confiou aqui, a fidelidade. Entendi. Se você foi daquele que ganhou 5 e conquistou mais, ou 2 e conquistou mais, porque são vários níveis, né? Nem todos nós temos a mesma capacidade de receber, né? Às vezes a gente Verdade. pensa em coisas grandes de Deus, mas Deus nos deu uma capacidade para um serviço pequeno. E se a gente for fiel naquele serviço pequeno, a gente vai ter a mesma fidelidade, digamos, de Paulo. Mas a gente quer ser como Paulo, como João, como Pedro, entendeu? Mas o Senhor chamou esses nesse nível e outros em outro nível. É a questão da fidelidade. Ele te chamou para isso. Você está sendo fiel a isso? 100% fiel ali, não está negociando aquilo, está crescendo naquilo, é isso que ele vai cobrar. Ele não vai cobrar o que ele não te deu para cobrar, né? Pode ter dado a outro. Então você vê essa questão da herança. E é isso que João está dizendo. Quando ele se manifestar, mas sabemos, lá em João 3,2, quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Aqui é o que o Senhor é? Ele é o filho varão. Ele é o filho ruiós, amadurecido. Ele veio como tecno, Pequenininho. bebezinho, e ele cresceu. Lá não diz que ele crescia em estatura, Mesmo. graça. Ele cresceu, ele percorreu igual a nós. Sendo Deus, ele nunca deixou de ser Deus. Mas ele tomou a forma humana. Tem gente que pensa assim que... e a gente tem dificuldade em entender isso ali na tentação do deserto. Ah, mas Jesus era Deus. Não, mas ele não negou como Deus, não. Ele negou Satanás como um homem. Ele estava ali como um homem, porque o primeiro homem caiu.
E o segundo homem vai ser tentado da mesma forma. Precisava acontecer aquilo. A mesma coisa para ele ser aprovado. Ele foi aprovado ali. Então ele sustentou. Não, está escrito. Nós somos tentados e não sabemos onde está escrito. Não é saber. 1 João 3:2 está escrito. Não, a palavra está escrito. E ele vem com a própria palavra. Ele veio com a própria palavra. Eu falei outro dia. Ele veio com a palavra, testando a palavra. O verbo encarnado, Cristo. Para você ver como ele é astuto. Então, se ele tentou assim o Senhor, que era a própria palavra, e nós. O mundo vem, os ímpios vêm. Onde é que está na palavra? Como a gente vai se defender? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Como lá também Paulo vai dizer que nós temos que destruir fortalezas mentais, sofisma, engano. Com quê? Nós só temos a palavra, mas nós não temos a palavra dentro de nós. A Bíblia não está aqui comigo, o tablet não está aqui comigo. E agora? É o bom depósito. Cadê o depósito espiritual no homem interior? Fala, né? Que haverá tempos que vai ser tirado. Né? É isso. E a gente Vai ser tem que tirado. estar Como tem países aí cheio. que não tem, né? E aí? Haverá dias que Eles decoram, na Coreia do Norte, é rasgado assim, ó. E eles pegam só uma folha daquilo ali. Imagine isso aí. É para vergonha nossa isso. Os que tem. Os que conseguem. E aí eles cavam, enterram, botam num plástico. Porque foi um coreano que fugiu de lá e ele fala, né? Um irmão. E aí eles pegam aquela parte que eles pegam, eles decoram. Porque pode ser tirado deles. E tem irmãos nossos que estão decorando a palavra para esperar para esse tempo aí, porções da palavra. Imagina. Amós 8:11. Sim. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que haverá fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Será que esse não é nosso tempo? Porque há um evangelho sendo pregado aí. Mas as pessoas não saem transformadas, não saem curadas. Por quê? Porque está faltando a palavra. E quando elas ouvem o evangelho puro, a palavra, elas sentem. Sentem no espírito, né? Não só na alma. Né? Então, há essa promessa aqui, ó, de quando o Senhor se manifestar, a gente assuma essa posição de filhos maduros. Lá é a plenitude. Mas a gente pode chegar nessa plenitude e ainda beber. Beber espiritual, como o escritor aos Hebreus diz. Vocês precisam de leite. Então, o que vai acontecer lá, que a gente não sabe 100%, mas assim, não teremos uma posição como um filho maduro. Quer dizer, o Senhor não nos vai dar qualificações maiores. Por quê? Porque nós não crescemos. Não é que vai perder a salvação, não é que vai deixar de ser filho, não vai ser filho. Mas o céu não vai ser uma coisa monótona, como a nossa vida aqui não é. A gente tem responsabilidades aqui que a gente tem que desenvolver, crescer, amadurecer, avançar. Então lá a gente espera que é a mesma coisa. Ou será que nossa experiência aqui na Terra não valeu de nada para lá? Não vai valer de nada a nossa experiência aqui? Não. Tem tudo a ver, aqui é um teste. Nós estamos passando aqui por aprimoramento, né? E de tudo isso que é o Senhor. Porque é tudo Ele. Tanto o Novo Testamento quanto o Velho Testamento só fala dele. O Velho Testamento está em sombra, figura, obscurecido. O Velho Testamento está revelado, todo revelado. Nós precisamos conhecer os dois. Não vamos conhecer, não é conhecer tudo, decorar tudo, não. Mas o que é de Cristo, o Espírito Santo vai formando em nós a riqueza, o que a gente precisa. Vou voltar para a criança. Você dá alimento à criança. O que a criança precisa. Você não vai dar um alimento que não é ainda para ele, para a idade dele. O Espírito Santo não vai dar, gente, nem adianta.
como o irmão diz, né? O Romeu até já falou. E tem até um texto no Novo Testamento que fala que nós somos como crianças no parque, né? Então, se eu dar umas coisas a gente pega tipo um brinquedinho de criança e fica falando, olha, infantilidade espiritual, né? Tipo, um dom de línguas. E aí você fica falando línguas toda hora como se fosse um brinquedinho agitado. Você não entende o que é aquilo ali. Se é que foi o Espírito Santo que realmente deu o dom, né? Então, irmãos, que ele nos ajude a compreender mais isso. E o verso 3, só para finalizar, ele diz: E qualquer que tem nele essa esperança, que esperança? Isso que ele falou, que nós somos filhos e que ainda não se manifestou, mas quando ele se manifestar, nós seremos filhos amadurecidos. Então, se eu tenho essa esperança, aí ele diz: purifica-se a si mesmo, como ele também é puro, ou seja, santidade, separação, vida de santidade. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E quem opera essa santificação é o Espírito Santo. O mesmo tutor, né? O mesmo tutor. Então ele vai o quê? Nos purificando de coisas que a gente precisa ser purificado até a vinda de Cristo. Ai da gente que pensa que já está pronto. É a nossa queda, é a nossa ruína. Nós não estamos prontos, nós estamos sendo aprontados, né? Como Rebeca ali, ó, que Eliezer foi lá tomar Rebeca para Isaac. E ele foi ali, ó, no caminho, fazendo o quê? Falando com ela. Ele é a figura do Espírito Santo, falando de Isaac. Olha, meu Senhor é muito rico. Meu Senhor Abraão deu tudo a ele. Está falando de riquezas ali. Mas para a gente, são riquezas espirituais. Ou a gente compreende as riquezas espirituais, ou a gente vai buscar as riquezas daqui. Prata e ouro daqui. Né? Então, o que a gente vai receber lá, como o escritor aos Hebreus também diz, que aqueles irmãos viram de longe. A promessa não era para eles, mas eles viram de longe e eles abraçaram. Então nós precisamos ter essa experiência do que é a vinda do Senhor, do que receberemos, do que seremos, né? O nosso corpo aqui é muito limitado, a gente vinha falando ali, né? Da questão da idade e as coisas que acontecem. Há uma promessa desse corpo ser revestido da incorruptibilidade. Então isso tem que criar em nós desejo, expectativa da vinda do Senhor. Primeiramente por Ele. Ele é o Rei. Aqui João diz: nós o veremos como Ele é. Nós não podemos ver Ele hoje. Como Ele é, não podemos. Não temos corpo glorificado para isso. Mas quando Ele vier, nós receberemos corpos glorificados. A nossa mente hoje, a mente do ser humano, os grandes gênios aí tem o quê? 12, 13%, 100%, que era o que Adão tinha. Pensa aí Adão cuidando de um jardim que tinha 4 rios. Eu fico viajando nisso, de Adão, viu? Para mim, Adão até voava. Pense no Rio Amazonas, o tamanho do Rio Amazonas. Lá tinha 4 rios. Ele tomava conta dos animais, dá o nome dos animais. Porque Adão, na sua origem, ele era santo. Ele se corrompeu depois, mas quando Deus fez ele, que deu a obra dele, ele era pleno. Ele era, podemos dizer, como o Senhor Jesus. Só que ele caiu. Comunhão com ele na viração da tarde. E nós precisamos ter essa comunhão também todo dia, que era todo dia, né? Nós precisamos ter essa comunhão com ele para a gente poder conhecer tudo isso, não só na cabeça. Isso não precisa ficar só na cabeça. Isso tem que ser vida para nós. Então é essa vida que vai nos sustentar até a vinda de Cristo, onde nós vamos renunciar às coisas que nós temos que renunciar aqui e permanecer firmes. Que João diz, a promessa é: nós vamos ver ele como ele é. Em nós mesmos nós não temos essa condição, mas foi dado a gente um tutor, o Espírito Santo,
para nos preparar para esse momento. Está ali, ó, de pé diante dele. Por quê? Porque tem outros textos que diz o quê? Que alguns vão fugir dele. João não está dizendo de fugir. João diz que a gente vai estar numa estatura que é semelhante a ele, seremos semelhantes a ele, ou seja, nós vamos ter o mesmo corpo espiritual dele. E nós não vamos fugir dele, nós vamos ver ele como ele é. Entendeu? É como esse pai na cultura ali grega, ele olhava para esse filho e diz: filho, você sou eu. Aí vai e veste ele com essa capa. E todo mundo que vê esse filho é a mesma coisa de ver o pai. Então que o Senhor nos ajude, que possamos ter esse sentimento, essa expectativa da vinda do Senhor, que o Senhor nos ajude a amar a palavra dele nesse tempo. Vai ficar mais difícil a cada dia. Nós vamos ter menos tempo. Nós vamos ter que pagar um preço alto pela palavra. Perder aqui para ganhar lá. Porque hoje, para você ter tempo, você tem que perder. Tem que abrir mão, né, de muitas coisas. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Bendito seja o Senhor. Amém.